É isso aí, voltando para CTI. Vou falar voltando para CTI, toda CTI, não, voltando para super revisão de véspera aí. Só porque ele bateu o meu horário que ele quer falar. É, né? É isso que Chegou ele quer toda falar. fodona. É isso que ele quer Verdade, falar, eu tinha até esquecido, né? Até que hora você foi graças mesmo, a Adri? Eu esqueci Ó, que eu só hora quero você dizer um foi. negócio. Eu fiz CTI sozinha. Esse diabo é cria minha mesmo, não adianta. Tadinho! Não! Fica! É que eu fui chamar uma ajuda de peso, que é o Tchê, né? Eu fui chamar uma ajuda de Tá peso, que é vendo? o Tchê, Precisa né? de ajuda, né? Não, isso foi sensacional. Foi massa, né? Foi legal. Foi massa. Até 8h10 a galera ficou, tá 5h40. Os caras são loucos. Eu falei, não, aí eu fiquei assim, meio 8h30, meio coloquei pra 5h30, eu coloquei meio pra despertar o celular pra ver se tava rolando CTI ainda. Aí eu falei, eu vou dar uma verificada. Aí vi ninguém comentando ainda, eu falei, cara, tá rolando CTI ainda. Aí eu tô ali, né? Tá, eu vou ter a dormir e tal. Aí eu acordei às 7h. Caramba, tá rolando CTI ainda! Eu falei, mas que loucura, gente, é louco isso aí, ó. Bate legal, não. Passamos o edital inteiro, coloquei quase 400 questões. Questão pra caralho. Desonesto também. Deu aula até de coisa que não caía. Não, mentira, você deu aula de coisa de edital só. Mentira, você deu aula de coisa de edital só. Mentira. Não, mas foi muito louco esse CTI, foi muito legal. Foi massa. Com certeza, esse gasto final que a gente dá aí, tanto no CTI, na reta final, como na super revisão, fica quieto aí, rapaz, sossega o facho. Mesmo estudo que a gente está vendo, vocês vê que vai estar na prova, a gente joga muita matéria em cima de vocês mesmo, que é memória de curto prazo. A gente falou muito sobre isso, está dando aquela rodada rápida, por quê? Você está vendo toda a matéria, 1, 2, 3 vezes, tudo aqui na cara do gol. Pode ter certeza que amanhã, tudo que vocês viram esses dias todos aí, tudo que vocês forçaram esses dias, tudo que vocês estão vendo hoje, vão ver hoje ainda, até aquela revisadinha que vocês vão dar amanhã, vai estar na prova, vai ter valido muito a pena todo esse sacrifício, todo esse esforço aí. Na hora que você olhar para a prova e falar, caraca, acabei de ver isso aqui, está aqui na prova. Vocês viram o tanto que valeu a pena todo esse esforço, toda essa dedicação. Isso aí vai compensar. Logo vocês vão poder olhar para trás e ter orgulho de todo o esforço, de toda a dedicação, de todas as horas, cara, de todo o cansaço, né? Exato. E a gente sempre fala, a gente acredita muito nisso, tanto que a gente está aqui, né? É do lógico. lado, também está meio rouco, sem dormir direito, todo mundo quebrado, arrebentado, por quê? Porque a gente Dando aula acredita. dia e noite, né, para poder Dia, fazer noite, isso. tarde, madrugada, manhã, né? O de manhã nem todos, mas às vezes não consegue esticar até amanhã, mas alguns esticam até amanhã a aula. Mas é porque a gente acredita no que faz, a gente acredita no potencial de vocês, acreditem também. Agora é hora de dar uma revisada, de realmente dar uma aliviada na tensão, entendeu? Muito conteúdo ainda, conteúdo até fala chega, mas de dar uma aliviada agora, de dar uma relaxada, chegar amanhã, simplesmente colocar a bunda na cadeira, fazer o melhor, e o que for para ser, vai ser. Se for tua vez, maravilha. Se não for, a gente está aí para continuar estudando, que é o que eu falei, você não está jogando nada fora. Amanhã não vai acabar o mundo, tipo assim, segunda-feira acabou o mundo, acabou tudo, ou eu passei, ou o mundo não existe mais. Não, segunda-feira é um dia normal, igual o outro. Tudo que você aprendeu é uma bagagem que você tem, que você vai poder usar depois também, porque mesmo quem for bem na prova e for aprovado, vai um tempo. Tá? Claro, sempre tem algum filho de uma égua que entra com mandado de segurança, se trava o concurso, se demora que ele trouxe para frente. Então, quer dizer, tem que saber que vai ter mais coisas ainda. A tua história de concurso não acaba amanhã. Amanhã é só mais um capítulo dela. Então, o simples fato de saber isso já alivia um pouco a tensão e te ajuda a fazer uma prova bem melhor, que com certeza vai ser um resultado bem bacana, né, Ada? Que a preparação também, a calma, né? Faz muita diferença na hora da prova, né? A calma aqui, senão você olha para uma questão que a colega aqui sabe tudo já. Ela está estudando há um tempão, aí vem com uma questão. Ai, professora, não sei essa questão. O que você marcaria nela, certo ou errado? Ai, eu acho que ela está certa. Sim, ela está certa. Exatamente isso, ela está certa. Mas está tão nervosa, está tão ansiosa, que não consegue ter a certeza de que sabe aquilo. E essa é a importância, porque lá na prova da CES você tem a chance de deixar em branco. E daí isso pode complicar a sua vida. Então você tem que estar calmo, você tem que estar tranquilo. O nervosismo é normal. A gente fica nervoso. É ou não é? A gente fica nervoso, poxa, tomara que esteja tudo lá, né? Esteja tudo certinho lá na prova, que eles vão bem. Então a gente fica nervoso também. Imagine vocês. Agora essa é a hora de você saber que você fez o que você deveria ter feito, e isso é importante. Saber que você fez o que você deveria ter feito. Não adianta chegar na prova, e eu acho que a pior sensação é olhar para a prova e falar assim, puta, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, né? Aquela sensação de que você não fez o que deveria. Então, esse é o momento de você ter certeza que você fez o que você poderia ter feito, e você vai dar o seu melhor. E seja aquilo que deve ser, né? Então, se a prova vier para você, for o seu momento, vai ser aprovado. Se não for, segunda-feira estamos aqui, firmes e fortes, para continuar a sua preparação. Fechou? É isso aí. Vou lá então. Vou Quebra começar? tudo aí, Adri. Valeu.
Até mais, Fechou? pessoal. Até daqui a pouco. Super Abraço. Gêmeos, ativar. Forma de um cubo de gelo. Vamos lá. Vocês lembram dos Super Gêmeos? Ai, não, professora. Eu sou da época do Pokémon, né? Não? Depois? Depois do Pokémon? O que veio depois de Pokémon? Eu nem sei o que veio depois de Pokémon. Então, primeiro de tudo, um bom dia para todos. Bom dia para o pessoal do online. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, ver essa galera de azul. Amanhã vocês vão com essa camiseta lá, né? A gente vai estar lá, todo mundo uniformizado, para a gente botar uma pressão, não é? A hora que chega essa nuvem da galera, assim, todo mundo vê... Daí a gente já dá o gelinho, né, galera? Isso faz diferença ou não faz? Claro que faz. Então, todo mundo super preparado amanhã, né? Várias canetas, não precisa nem dizer isso aí. Precisa dizer isso aí? Isso aí a gente já instrui no simulado, não é verdade? Várias canetas, aquela história toda. Qualquer coisa eu vou levar umas 50 lá vendendo a R$200 a caneta, né? Eu acho que eu posso conseguir alguma coisa, levantar a graninha. O que vocês acham? Não de vocês, que vocês vão estar super preparados lá na hora. Então, vamos revisar? Então, de mimimi hoje é isso? Vamos revisar alguns tópicos que eu acho super importantes para a sua prova. No seu material aí, tem aquele esqueminha, né? Você sabe que o edital de constitucional é um edital curto, é um edital simples, né? E que não vai ter muita coisa aqui para a gente ficar divagando, não. Vamos bem objetivo. Os direitos individuais. Os direitos individuais são aqueles direitos previstos lá no artigo 5º da Constituição Federal. A Constituição fala lá, direitos e garantias individuais e coletivos. Por que individuais e coletivos? Porque alguns direitos do artigo 5º não são individuais, eles são de exercício coletivo. Por exemplo, o direito de reunião. O direito de reunião, tem como você fazer direito de reunião sozinho? A manifestação sozinha. Isso é uma manifestação, exercício de direito de reunião? Não, isso é um doidão saindo na rua falando alguma coisa. Não é? Isso não é direito de reunião. Por isso, alguns direitos, eles para o seu exercício, dependem de um grupo de pessoas. Por isso, são direitos de essência coletiva. Outro exemplo, direito de associação. Também precisa de mais de uma pessoa para ser exercido. Esses direitos aqui, ó, eles se dividem, lembra? Em 5 núcleos, né? Não só em 5 direitos. Vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Propriedade e segurança. Aqui, ó, vida, continuar vivo e ter uma vida com dignidade. Continuar vivo, a gente pode chamar isso de dimensão negativa. O que é dimensão negativa? Continuar vivo. Por quê? Pensa só, o direito à vida ele tem duas perspectivas. Uma negativa, dizendo para o Estado, você não pode me matar. É ou não é? Porque a gente sabe que não deve ter pena de morte. Existe um único caso que é possível a pena de morte. Qual? No caso de guerra declarada. Beleza. Ainda eu tenho o direito à vida aqui, isso é uma perspectiva positiva, que é o direito da pessoa ter uma vida com dignidade. Beleza. Igualdade. Igualdade, eu tenho 2 tipos de igualdade. A igualdade formal e a igualdade material. O princípio aqui, ó, é que a Constituição, no seu artigo 5º, vai dizer que todos são iguais perante a lei. Essa igualdade, que todos são iguais perante a lei, assegurando a brasileiros e a estrangeiros residentes no Brasil, sem distinção, os direitos inerentes à vida, igualdade, propriedade, liberdade e segurança. Quando a Constituição fala isso, ela está dizendo assim, ó, os direitos, esses aqui, ó, são assegurados a brasileiros, mas também são assegurados a estrangeiros. Agora, uma pergunta. É só brasileiro e estrangeiro residente? Ou pode se assegurar esses direitos aqui também para outros estrangeiros? Pode, de acordo com a STF, para sua prova, ou os direitos fundamentais são extensíveis também àqueles estrangeiros não residentes. E também é extensível para quem? Para as pessoas jurídicas. Todos? Não, aqueles direitos que tenham relação com a pessoa jurídica. Beleza. Igualdade formal e igualdade perante a lei. E a igualdade material? O que significa? Vamos fazer uma coisa linda agora. Tratar os iguais de forma igual, os diferentes iguais de forma desigual.
Lindo, maravilhoso. Isso é igualdade material. Tratar iguais de forma igual, desiguais de forma desigual e o mais importante, na medida das desigualdades. Daí que o Estado assegura essa igualdade através do quê? Ações afirmativas. Ações afirmativas. Direitos de liberdade. Tem liberdade de ação, legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa na virtude de lei. Essa legalidade é para o poder público? Não, essa é a legalidade particular na vida civil. A legalidade para o poder público significa o quê? Que ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Dentro de liberdade, destaque aqui, ó, vamos fazer o destaque. Liberdade de reunião, liberdade de associação, e liberdade de expressão. Direito de reunião. As pessoas podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Esse é o direito de manifestação. Esse direito aqui, ele decorre da minha liberdade de expressão. Concorda comigo? Para eu poder ir lá manifestar, sou contra a corrupção, né? Para eu chegar ao ponto de chegar lá e fazer manifestação, viva, fora Cunha, fora Temer, fora Dilma. Para eu fazer isso, o que eu preciso ter feito antes? Pensado a respeito. Por isso nós dizemos que o direito de reunião, ele é um direito meio para o exercício de um direito fim, que é a minha liberdade de expressão. Requisitos, então, pacíficos, sem armas, em locais abertos ao público. Só que o que eu preciso fazer? Preciso de autorização? Não, eu preciso fazer o aviso à autoridade competente. Esse aviso serve para quê? Para não frustrar outra reunião convocada para o mesmo local. Liberdade de associação. É livre a liberdade de associação para fins lícitos. É aqui a treta. Tem que ser para fins lícitos, vedadas de caráter paramilitar. Lembrando que a associação, para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, precisa de autorização. Autorização não do Estado, dos filiados. Porque para ela ser criada precisa de autorização? Não precisa. Precisa de personalidade jurídica? Também não precisa. Liberdade de expressão, direito muito legal, o CESP gosta bastante. O que é liberdade de expressão? Você expressar aquilo que você pensa, aquilo que você entende, a liberdade de manifestação do pensamento. Esse direito tem duas dimensões, uma dimensão substancial e uma dimensão instrumental. A dimensão substancial é a própria formação do pensamento. O direito que você tem de pensar a respeito de diversas coisas. Dimensão instrumental. O direito de você colocar essa sua opinião em prática. Por exemplo, através do direito de reunião. A liberdade de expressão, de comunicação artística, científica, ela é feita independente de censura ou licença. Só que essa liberdade de expressão ali, ela pode ser feita de forma anônima? Não, porque a Constituição veda o anonimato. Caso a pessoa, exercendo essa sua liberdade de expressão, ela extrapole esse limite, é assegurado, a pessoa que teve essa, se sinta violado, o que é assegurado a ela? Direito de resposta. Esse direito de resposta, ele é o quê? Proporcional ao agravo. Além do direito de resposta, eu posso acumular ainda com esse direito de resposta o quê? Uma indenização. Essa indenização é por quais danos? Moral, material ou a imagem. Beleza, os mais importantes aqui. Propriedade, direito de propriedade, é garantido o direito de propriedade, mas ela deverá atender o quê? Função social. Isso aqui é super importante. Caso a propriedade viole a função social, pode acontecer o quê para ela em última análise? A desapropriação. Então vamos falar bem rapidão de desapropriação. Existem 3 tipos de desapropriação. A desapropriação por necessidade, utilidade pública ou por interesse social. Essa desapropriação, nesses 3 casos, a pessoa que é desapropriada, não é porque ela fez nada de errado, não. É porque o Estado precisa da propriedade dela, por esses 3 motivos. Caso o Estado precise dessa propriedade, ele desapropria e também indeniza. Essa indenização é como? Prévia, justa e em dinheiro. Agora, e se a propriedade estiver violando a função social? Posso desapropriar pela chamada desapropriação? Sanção. Essa desapropriação tem indenização? Tem. Como que é a indenização?
prévia, justa e em títulos, que pode ser títulos da dívida agrária ou títulos da dívida pública. Tem uma terceira modalidade de desapropriação, que é a desapropriação com fisco. Aqui é quando a propriedade, mais do que violar a função social, é utilizada para ilícitos. Tipo o quê? Tóxicos! Ou ainda para uso de trabalho escravo. Nesse caso, a propriedade ela é expropriada. O Estado vai lá e toma, é minha. Tem indenização? Não terá indenização. Ainda, direito à herança. É garantido o direito à herança. Agora, quando a gente tiver um bem de um estrangeiro que morre, bateu as botas, vai ter a sucessão, que é a transferência desses bens desse estrangeiro. Qual é a lei que se aplica? Lei mais benéfica, que em regra é a brasileira, mas se a lei estrangeira for mais benéfica para quem? Cônjuges ou filhos brasileiros, pode ser aplicada a lei estrangeira. Direito de segurança aqui, direito de segurança jurídica, devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Eu quero falar de remédios aqui nesse tópico. Muito rápido, me ajudem, toque de caixa. Qual o primeiro remédio constitucional? Habeas corpus, remédios para proteger a minha liberdade de locomoção. Em qualquer situação? Não, por ilegalidade ou abuso de poder. Abuso de poder. Eu posso me socorrer desse remédio constitucional, que tem alguma forma, sim, ele é cheio de frescura? Não, ele é universal. Daí que qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus em seu favor ou de outrem. Esse impetrante, então, é quem? Pode ser tanto uma pessoa física, quanto uma pessoa jurídica. Agora, o paciente, que é a pessoa que está sendo ameaçada ou que teve restringida sua liberdade de locomoção. Esse paciente aqui, necessariamente, tem que ser uma pessoa física. Por que eu disse quem está ameaçando ou quem já teve a liberdade de locomoção restringida? Porque existem dois tipos de habeas corpus. O habeas corpus preventivo e o habeas corpus repressivo. Preventivo quando ainda não restringiram a minha liberdade. Repressivo quando já fizeram isso. Então, não precisa aqui de nenhuma formalidade, daí que a pessoa contra quem se ajuiza essa ação é chamada de autoridade coatora. E só pode ser uma autoridade pública? Não, pode ser pública ou privada. Essa ação também é o quê? Gratuita e pode ser concedida de ofício. Habeas data. Habeas data, remédio constitucional que visa proteger meu direito à informação. Informação de terceiro? Não é para curioso, né? Vai querer fazer fofoquinha do vizinho. Ai, vamos ver se ele está inscrito no Serasa. Não pode. É para informação sua. Daí que serve para duas coisas, né? Para quê? Para conhecer ou para retificar essas informações. Essa ação também é gratuita, só que não é igual ao habeas corpus, não. Precisa de advogado, precisa de representação, tudo certinho. A semelhança com o habeas corpus é que ela é gratuita. Para que não serve o habeas data? Para certidão ou ainda para cópia ou vista em processos administrativos. Mandado de segurança. Mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo. Qualquer direito líquido e certo? Não. É direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, por exemplo, se eu tenho uma liberdade minha de informação que não é concedida, a autoridade pública não me dá a informação, eu também tenho um direito líquido e certo violado, não tenho? Só que esse direito líquido e certo é amparado por quem? Pelo habeas data. Aí cabe mandado de segurança? Não cabe mandado de segurança. Então, não cabe mandado de segurança para todo e qualquer direito líquido e certo. É apenas para aqueles direitos líquidos e certos, não amparados por habeas corpus ou habeas data. Quando o agente público ou de pessoa jurídica no exercício de função pública realizar o quê? Ilegalidade ou abuso de poder. O mais legal de mandado de segurança, para a sua prova aqui, é o mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança coletivo tem algumas pessoas envolvidas que é importante a gente relembrar aqui, ó.
Quem que pode impetrar o mandado de segurança coletivo? O que é impetrar? Entrar com o mandado de segurança coletivo. Quem que pode? Partido político com representação no Congresso Nacional. Quem que é o Congresso Nacional? Poder Legislativo Federal, formado por quem? Câmara e Senado. Significa que tem que ter um representante na Câmara e no Senado? Não, é um na Câmara ou um no Senado. Quem mais? Pelo amor de Jesus! Pelo amor de Deus! Não me matem do coração! Sindicatos, entidades de classe e as associações. Cuidado com o texto literal desse artigo, porque o texto literal desse artigo dá a entender que o requisito de 1 ano seria para todos os entes, mas de acordo com o STF, o requisito de estar constituído e em funcionamento há pelo menos 1 ano é apenas para quem? Associações. É 1 ano para ela estar o quê? Só funcionando? Não. Constituída e em funcionamento. Outra coisa que é importante, essas pessoas aqui precisam de autorização para ajuizar mandado de segurança coletivo? Não, não precisam de autorização. Agora, não vai confundir lá, a associação para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente, precisa de autorização expressa. Uma outra coisa que é importante, o partido político faz o mandado de segurança nesse momento, que ele tem representação no Congresso Nacional. Aí, no curso do processo, ele perde essa representação. Extingue o processo? Não, dá sequência. O importante é ele ter representação no momento da impetração. Mandado de injunção, dos meus favoritos. Mandado de injunção. Mandado de injunção é remédio constitucional para suprir uma omissão, ou seja, uma ausência de quê? De norma regulamentadora. Ai, meu Deus, o que é isso? O que é essa norma regulamentadora? Você sabe que, e aqui eu falo de eficácia, as normas constitucionais, elas têm eficácia jurídica ou eficácia social. Vamos esquematizar isso. Ó. Eficácia jurídica. Olha esse barulhinho. Ou eficácia social. O que é eficácia jurídica? É a capacidade de toda e qualquer norma constitucional produzir efeitos no sentido de dizer para as outras normas que elas não podem ser contrárias à norma constitucional. Então, é a capacidade de uma norma constitucional revogar toda e qualquer norma que for contrária a ela. Isso significa que todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica. E essa eficácia, ela é, inclusive, imediata. Porque, imediatamente, ela já produz eficácia jurídica. Agora, quanto à eficácia social, o que significa dizer isso? A produção dos seus efeitos concretos. Eu vou tentar explicar de uma outra forma. Você imagine assim, ó, os caras fizeram a Constituição. Aí depois os caras foram estudar a Constituição, olharam para essa norma e falaram assim, nossa, você percebeu que tem um detalhe? Prejudique no tempo. Aí deu? Aí. Tá saindo só aí? Tá, pra mim tá baixinho demais esse negócio, tá baixinho? Tá baixinho. Alô. Aumenta um pouquinho. Tá tentando? Alô. Aí os caras olharam pra norma constitucional, não tá muito bom, né? Mas enfim, tá bom? Os caras olharam pra norma constitucional e falaram assim, nossa, você viu que essa norma aqui, ela pode ser auto-aplicada da Constituição? Aí o cara falou, eu vi. Você vê que ela sozinha, né? Você já pode cumprir aquele direito? Pois é. Vamos dar um nome para ela? Vamos? Como? Plena. Por que plena? Ah, porque ela, você olha para ela, ela é auto-aplicável. Ah, mas como que ela se auto-aplica da Constituição? Aí o autor falou assim, direta. Como assim direta? Ué, diretamente. Está valendo já, de forma direta.
Ah, e o outro falou assim, então ela é imediata, né? É imediata. E aplica tudo? Tudo. Vamos chamar de integral também, então. Integral, pronto. Aí o outro falou assim, mas você deu uma olhada nessa outra aqui? Aí o outro falou, deixa eu ver. Essa outra, ela é um pouquinho diferente, né? Mas eu posso exercer esse direito diretamente dela? Ele falou, pode, vai lá, faz isso. Só um pouquinho. Corta o meu tempo. Tinha que ser igual basquete, né? Parou, para o tempo. Foi? Beleza. Aí o outro olhou e falou assim, olha isso aqui que diferentona. Aí ele falou, pois é. Ela se aplica da própria Constituição? Ele falou, se aplica, pode exercer o direito diretamente, só com a Constituição sozinha? O outro falou, pode. Então vamos chamar ela de diferente um pouco, né? Vamos chamar ela de contida. Por que contida? Ele vai dizer assim, porque ela é autoaplicável. Tá. Mas ela também é aplicável como? Diretamente da Constituição. Não precisa de nenhum intermediário entre o direito e a sua aplicação. Bom, se é direta, é porque deve ser o quê também? Imediata. Aí o outro falou, mas qual que é a diferença da plena? Ele falou, que você não percebeu o finalzinho ali. Ela tem a possibilidade de ter os seus efeitos contidos, restringidos, limitados. Por isso, nós vamos chamar ela de contida ou restringível. Pode, por quê? Porque pode acontecer o quê com ela? Ela tem os seus efeitos, mas pode vir outra norma e conter o seu alcance. Mas ela se aplica da própria Constituição, de forma direta, de forma imediata. Mas ela pode não ser integral. Então ela é um pouquinho diferente, né? Tá. Aí ele falou, nossa, cara, olha essa norma que eu achei aqui. Deixa eu ver. Aí ele falou assim, essa é zoada. Aí ele falou, por quê? Aí ele falou, veja só, leia ela. Ela, se olha para ela assim, eu não consigo realizar o direito com ela sozinha. Porque ela sozinha, ela não faz muito sentido. Tem o direito lá, mas só pelo aquele direito previsto ali, eu não consigo exercer todo o direito constitucional. Mas nós vamos chamar ela, então, limitado. Porque ela não é auto-aplicável. Bom, se ela não é auto-aplicável, ela não vai ser com eficácia direta. E se o quê? Se é indireta, não vai ser imediata, né? Não, vai ser como? Mediata. Entendi. Na verdade, ela não se aplica, não é porque ela nunca vai se aplicar. É porque quando o legislador constituinte quis fazer ela, ele falou assim, para não deixar muito cheio de detalhe, a Constituição já é longa, ficar falando de tudo, eu vou deixar para a lei, para uma outra norma, explicar melhor como que esse direito vai ser exercido. E daí significa que eu vou jogar os efeitos dessa norma para um outro momento. Por isso nós vamos chamar ela também do quê? Diferida. Porque os efeitos dessa norma são jogados para o momento seguinte. Exemplos. A norma de eficácia plena, você tem vários exemplos no texto da Constituição. Quando fala lá, por exemplo, de direitos políticos, a Constituição vai dizer lá, o voto ele é obrigatório para maiores de 18 e menores de 70 anos. Precisa de mais alguma coisa? Vou conter os efeitos dessa norma? Que jeito? Ela é direta, imediata e integral. Precisa ter alguma lei dizendo para quem a idade de voto? Não. Só a Constituição sozinha opera todos os seus efeitos. A contida ela é a mesma coisa, só que ela possibilita que a lei contenha os seus efeitos. Exemplo que você vai levar para a prova. A liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. É livre, só que a lei pode especificar as qualificações. E a limitada? A limitada, eu tenho vários exemplos para você pensar na hora da prova. Exemplo disso, o direito de greve. Mas vamos pensar num outro, para não dizer que a gente só dá esse exemplo, né? Só sabe esse exemplo, né, professora? Não, tem outros exemplos também. Lembra da defesa do consumidor? A Constituição assegura, o Estado deve dar assistência ao consumidor. Só que vem só isso na Constituição. Só que ele diz assim, na forma da lei. O que significa dizer isso? Significa que para aquele direito ser exercido, só com o texto lá, o Estado promoverá a defesa do consumidor. Vou trocar produto no mercado com isso? Por que eu não consigo trocar produto no mercado com isso?
Porque é uma norma de eficácia limitada. Ela precisa de outra norma para ela produzir os seus efeitos sociais. Aí vem o Código de Defesa do Consumidor e diz assim, ó, você comprar produto e tiver assim, o fornecedor tem responsabilidade, tem prazo de troca, mimimi, mimimi. Opa! Agora eu posso exercer o meu direito constitucional. Sim ou não? Quando eu tenho uma norma de eficácia limitada, ela depende, então, de regulamentação. Caso o legislativo não regulamente essa norma, e daí? Vou ficar sem exercer o meu direito? O que eu posso fazer? Mandado de injunção. Então, o mandado de injunção, ele é o remédio constitucional quando eu estou diante de uma omissão legislativa. Essa omissão do legislativo em não legislar é uma omissão bonita? É uma omissão legal? Ou é uma omissão inconstitucional? É uma omissão inconstitucional, porque a Constituição não fez norma para ela ficar lá de bonito. Ela fez norma para ser regulamentada. Então, se o legislativo não regulamenta, essa omissão ela é inconstitucional. Havendo omissão, remédio ao mandado de injunção. Qual é a teoria adotada hoje pelo STF para mandado de injunção? Teoria concretista, na medida em que o mandado de injunção, ele supra a omissão, trazendo a norma que vai ser utilizada naquele caso concreto. Aí, exemplo, sim, o caso de greve no serviço público. Tem mandado de injunção coletivo? Não está na Constituição, né? Lembra disso. Expressamente no texto constitucional, não existe mandado de injunção coletivo, mas de acordo com a doutrina e com a jurisprudência, o STF aceita já há muito tempo mandado de injunção coletivo. Quem que pode fazer mandado de injunção coletivo? Os mesmos legitimados do mandado de segurança coletivo, inclusive com os mesmos requisitos, tudo daquela mesma forma lá. Para a gente finalizar remédios, ação popular. Ação popular é legal, eu faço gancho com direitos políticos. Pode fazer isso? Pode. Ação popular, ela é um remédio atribuído a uma pessoa bem específica. Quem? Cidadão. Vocês conseguem me acompanhar nesses links, sim ou não? Sim, tá. O cidadão, ele é apenas um brasileiro? O nacional? Não. Ele é um nacional, sim, mas ele tem algo a mais. Não tem algo a mais? Ele tem o quê? Direitos políticos. Eu quero que você associe uma coisa assim, ó. A palavra povo, ela está relacionada à nacionalidade, enquanto a palavra cidadão está relacionada a direitos políticos. Então, o povo caracteriza a nacionalidade e o cidadão caracteriza o exercício de direitos políticos. O cidadão é o nacional com direitos políticos. Mas o que é direito político, minha gente amada? Direitos políticos são direitos de participação. Direitos de participação onde? Participar onde? Participar nas decisões políticas do Estado. Poder dizer, eu quero eleger tal candidato. Poder falar assim, eu quero uma iniciativa popular. Poder dizer o que se quer para o Estado. Ou poder dizer assim, não, eu quero resolver os problemas do país, vou me candidatar. Pode fazer isso? Pode. Daí que direitos políticos decorrem dessa ideia de participação. Vamos falar deles. Posso falar deles lá do outro lado? Para poder caber? Não corre, professora! Né? Vocês não falam assim para mim? Me ajudem no esquema. 2 tipos de direitos políticos. Positivos e negativos. Direitos políticos positivos, é como eu disse, direitos de participação. Você vai poder decidir o caminho, os rumos do Estado brasileiro. Por que a gente pode fazer isso? Porque o nosso sistema ele é democrático. E a nossa modalidade de democracia, ela é direta ou é indireta? Semi-direta. Semi-direta por quê? Porque ela acumula elementos da democracia direta com a democracia indireta. Então vamos ver lá. Direitos políticos positivos também se dividem em 2. Capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral ativa é também chamada de quê? Alistabilidade. Que é a capacidade da pessoa fazer o quê mesmo? Votar. Já estão confundindo? É isso aqui? Ah, santo Deus nosso Senhor. Ativa, no sentido que a pessoa poderá votar.
Alistar-se eleitor. Maravilha, obrigada, querido. Alistar-se eleitor. Como que a pessoa faz isso? Aí o voto e o alistamento, ele pode ser obrigatório, facultativo ou proibido. Qual a diferença entre alistamento e o voto? O alistamento é quando você vai lá na justiça eleitoral, tira o seu título de eleitor. O voto é outro momento. É quando lá no dia da eleição você vai lá e vota. Então o alistamento e o voto são momentos distintos. Só que você só pode votar se você tiver alistado. Esse alistamento é alistamento eleitoral. Daí vamos falar um pouquinho dele então. O voto ele é o quê? Obrigatório. Para quem? Maiores de 18, menores de 70. O voto, ele é facultativo. Facultativo para quem? Maiores de 16, você sabe que pode votar. Menores de 18. Maiores de 70 ou para os analfabetos. O que é analfabeto? Não sabe ler e escrever o próprio nome. É diferente do analfabeto funcional, que é aquele que não consegue ler e interpretar um texto. Mas isso, né, às vezes acontece até com a gente, né? Então imagine se daí não pudesse votar mais, né? Aí ia complicar a vida de uma galera. Então, não, é aquele que não sabe ler e escrever o nome. E o voto ele ainda é proibido. Para quem? Estrangeiros e os conscritos. Capacidade eleitoral passiva é o direito da pessoa fazer o quê? Se eleger. Por isso ela também é chamada de elegibilidade. E ela significa, então, o direito da pessoa ser votada. De elegibilidade, requisitos de elegibilidade. Nacionalidade brasileira, pleno exercício de direitos políticos, filiação partidária, domicílio eleitoral e idade mínima. Vem para cá. Acompanha a seta. Idade mínima. Vale fazer pirâmide? Sim. Tenho certeza que vai rolar uma pirâmide amanhã na prova, hein? Aham. A Constituição, ela escolheu algumas idades. Nossa, ficou lindo. Algumas idades que ela entende importantes ou relevantes. Quais? 21. Ficou horrível nessa pirâmide, tá? Aí a gente preenche como? Poder legislativo, poder executivo. Professor, eu faço diferente, azar o seu. Vai fazer assim agora aqui. Poder legislativo. Quais são os cargos aqui? 18. Vereador. 21. Deputados. E aqui é tanto federal quanto estadual. E tem mais alguém aqui que não é do poder legislativo, que é do judiciário, mas que está aqui infiltrado. Juiz de paz. Juiz de paz que faz casamento, né? Nome engraçado, né? Juiz de paz faz casamento. Pode isso aí, gente? A pessoa vai cometer o casamento, não é? E é um juiz de paz. Juiz de guerra, isso aí. Aí depois de deputados federais e estaduais, eu tenho quem que está faltando aqui? Senadores. Mas aí é com 35. Aí depois aqui é só descer o barco, né? Presidente, lógico, o vice. Quem aqui? Governador e o vice. E ainda aqui, prefeitos. Fechou? Fechou a idade mínima. Direitos políticos negativos. Direitos políticos negativos é o contrário do positivo. Ele nega a participação da pessoa nas decisões políticas do Estado. Então, eu posso dizer que direito político negativo é a negação do exercício de direitos políticos positivos. Daí que a gente tem dois tipos. Inelegibilidades e as causas de perda ou suspensão de direitos políticos. Dois tipos de inelegibilidade. Inelegibilidade absoluta e inelegibilidade relativa. Inelegibilidade absoluta é quando a pessoa não pode exercer direito político positivo. Não pode o quê? Pensa comigo na palavra. Inelegibilidade é uma negação da
elegibilidade. Então, eu posso dizer que a inelegibilidade absoluta é quando a pessoa não exercerá direito político positivo na capacidade da modalidade aqui passiva. Então, a inelegibilidade absoluta significa que a pessoa nunca poderá ser eleita. Quem que nunca pode ser eleito? Os inalistáveis e quem? Estou me atrapalhando aqui. Os inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Quem não pode votar. Quem que não pode votar? Estrangeiros e conscritos. E ainda quem aqui? Analfabeto. Foco no analfabeto. O analfabeto, ele pode votar? De que forma? Facultativa. Mas ele pode se eleger? Não. Daí a gente diz, então, que o analfabeto possui capacidade eleitoral ativa, mas não tem capacidade eleitoral passiva, porque ele é um inelegível de forma absoluta. As inelegibilidades relativas, regrinha de reeleição, os membros do Poder Executivo, eles podem se reeleger por quantos mandatos consecutivos? Por um único. Daí que eles ficam lá 4, com a possibilidade de se reeleger só por mais 4. Depois tem que sair. Depois que sai por 4, pode voltar? Pode, porque a proibição é de 2 mandatos consecutivos. Essa regra se aplica ao vice? Não se aplica ao vice, só para o titular. Segunda regra, desincompatibilização. O que é isso? Os membros do Poder Executivo, para se candidatar a outros cargos, têm que renunciar quanto tempo? 6 meses antes. Cuidado, essa regra também é apenas para o Executivo. Se aplica ao vice? Não se aplica ao vice. Inelegibilidade, reflexo em virtude do parentesco. O que diz essa regra? São inelegíveis no território de jurisdição do titular quem? O cônjuge, costinho, ou o parente até segundo grau do titular do cargo eletivo. Só que esses titulares têm que ser quem? Presidente, governadores ou prefeitos. Só que daí tem uma exceção, né? Não tem uma exceção? Salvo se já titular de cargo eletivo e candidato à reeleição. Explico para você, bem fácil para você entender aqui, inelegibilidade reflexa. Aqui a Constituição está dizendo assim, ó, se você for parente de presidente, de governador ou de prefeito, atenção. Só que você tem que ser parente até segundo grau para te dar alguma treta, senão, de boa. Agora, se você for parente de senador, tem problema? Não. De deputado? Não. Porque o que importa é você ser parente, que existe problema, é ser parente de presidente, governador e prefeito, ou seja, dos membros do Poder Executivo. Se você for parente deles até segundo grau, pode ser que você não possa ser candidato a cargo eletivo. Por isso, inelegibilidade relativa. Se você for parente até segundo grau do presidente, você pode se candidatar a algum cargo? Nenhum. Nem do Legislativo? Nem do Legislativo. Porque os membros do Executivo geram inelegibilidades para os membros do Executivo e para Legislativo. Agora, o governador. O governador, ele gera inelegibilidade para quais cargos? Governador do mesmo estado. Então, por exemplo, eu sou governadora do Paraná. A minha mãe pode sair candidata a governadora em outro estado? Sem problema nenhum. Agora, ela pode ser candidata a governadora no mesmo estado que eu? Aí não, porque eu estou tornando ela inelegível. Então, por causa de governador, deputado federal, deputado estadual, senador. Senhoras, mas senador não é federal? Sim, mas onde que a gente elege senador? Nos estados. Então, gera também inelegibilidade para o cargo de prefeito e para o cargo de vereador, desde que seja aqueles municípios no mesmo estado. E o prefeito gera inelegibilidade para quem? Prefeito e para vereadores. Aí você tem que pensar, a única coisa que você tem que tomar atenção na sua prova é ver quem é o titular. Se é do executivo. Se é do executivo, você já tem que ver. O parente que ele está falando que é inelegível, qual é o grau de parentesco? Segundo passo. A terceira pergunta que você tem que fazer, ele já tem um mandato eletivo? Se ele já for titular de mandato eletivo, ele está inelegível? Não, porque daí ele já estava eleito antes, então não tem inelegibilidade. 3 perguntas que você precisa fazer na hora da prova para responder essa pergunta. Quem é o titular? Que cargo ele ocupa? Se for do executivo, pode gerar inelegibilidade. Se for do legislativo, já era. Segunda pergunta, qual é o grau de parentesco que a questão está me perguntando? Terceira pergunta, já é titular de cargo eletivo? Se você fizer isso, não erra a questão de inelegibilidade reflexa. Perda ou suspensão, artigo 15. A Constituição vai falar o que lá? Que é vedada a
Alô, Brasil? Ah, temos pessoas aqui vivas ainda? Sim. A Constituição vai dizer o quê? É vedada a cassação, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Quando ele diz só, ele está dizendo que o rol de hipótese de perda ou suspensão é um rol taxativo. Diferente das inelegibilidades, que é um rol exemplificativo. Porque a Constituição, lá no artigo 14, parágrafo 9º, vai dizer que lei complementar estabelecerá outras hipóteses de inelegibilidade. Quais são os casos aqui de perda ou suspensão? Vem para cá. Perda. Me ajude. Primeiro, cancelamento da naturalização por decisão judicial transitada em julgado. Segundo caso, recusa a cumprir obrigação legal a todos imposta ou prestação alternativa. Então, eu posso dizer aqui, ó, cancelamento da naturalização. É qualquer decisão judicial? Não, tem que estar transitada em julgado. E o caso da escusa de consciência. Vou aproveitar e falar dela. Lá do artigo 5º. A gente está fazendo... Viu que tudo é interligado, né? Tudo é interligado. O que é escusa de consciência? Escusa de consciência é assim, ó. O Estado tem uma liberdade, ele te dá uma liberdade, que é a tua liberdade religiosa. É ou não é? Você é livre para ter qualquer convicção filosófica, científica ou religiosa. E o Estado não vai restringir os seus direitos. É assim que você tem que pensar. O Estado poderá restringir os seus direitos em virtude de convicção política, religiosa ou filosófica? Não. Mas nunca? Aí não. Por quê? Porque existe uma situação em que o Estado poderá restringir os seus direitos. Quando? Quando você invocar essa sua convicção para se eximir de uma obrigação que é para todo mundo. Mas faz sentido, não faz? Ai, você acredita numa coisa, você é livre. Pode acreditar. Agora, aí você acredita numa coisa e essa coisa impede de você realizar uma coisa que é para todo mundo. Aí é meio injustão, né? Não é meio injustão? Qual é a sensação? Injusto aí. Aí o Estado fala assim, ó. Quando você se recusar a cumprir uma obrigação legal de suas impostas, olha como eu, Estado, sou camarada contigo. Olha como eu respeito a liberdade das pessoas. Eu vou te dar uma prestação alternativa. Aí se você ainda quiser ser putão, ainda quiser ser diferentão, aí, e não cumprir a prestação alternativa, aí o Estado tem que te fazer alguma coisa. Eu vou e restringo os seus direitos. Quais direitos? Políticos. É isso que acontece. Mas o Estado simplesmente restringe direitos à toa? Não. Primeiro eu preciso ter uma obrigação que é a todos imposta e eu ainda me recuso a cumprir a prestação alternativa. Aí não tem escapatória. Aí o Estado vem e creu nos seus direitos políticos. Ele declara a perda. Perda significa que você nunca mais recupera? Não, porque isso daí é cassação. A perda, ela tem um caráter definitivo, mas não significa que nunca mais a gente recupere. Vamos fazer uma loucura aqui, Moco? A escusa de consciência, ela é uma norma de eficácia? Contida! Por quê? Porque a Constituição diz assim, você pode invocar a sua convicção. Eu, Estado, apenas vou conter o alcance estabelecendo a prestação alternativa. Escusa de consciência, a norma de eficácia contida. Ainda eu tenho os casos de suspensão. Quais são as hipóteses de suspensão? Incapacidade civil absoluta. Que mais? Condenação criminal transitada em julgado enquanto durar os seus efeitos. E ainda improbidade administrativa. Fechou direitos políticos. Certo isso aqui? Vamos falar de sociais. Tem quanto tempo, Teteia? Fechou. Direitos sociais. Direitos sociais, eles estão lá do artigo 6º ao 11 da Constituição Federal. Importa para nós. Quais são os direitos sociais? Edu, começa com Edu, não vai começar com Saul, poxa vida. Edu mora lá. Ai, vocês estão demais, meu Deus do céu. Nós vamos dar um pau nessa prova, vocês não estão entendendo. Assis prossegue transportando preso. Me ajude bem lindo, pessoal da web, ficar emocionado.
educação, moradia, lazer. Saúde, trabalho, alimentação, assistência ao desamparo. Yes! Proteção à maternidade e à infância, segurança, transporte, previdência social. Só uma coisa a dizer, emoção. Emoção, emoção, tá lindo isso aqui. Lembrar que felicidade não é direito social. Vocês sabem que a CESP gosta, né? Busca da felicidade, coisa arada. Tá? Moradia. Moradia é diferente de propriedade. Propriedade é direito de primeira geração. Vamos falar de geração? Propriedade é direito de primeira geração. O que são direitos de primeira geração? Civis e políticos, ligados a um valor. Qual? Liberdade. Dizem o que para o Estado? Faz aí? Não, não faça. Me deixa livre. Porque é direitos de liberdade, direitos de abstenção, também chamados de liberdades negativas. Aí, moradia. Moradia é direito social. Direito social de qual geração? Segunda geração. Segunda geração muda, né? Quais são? Sociais, econômicos e culturais. Esses direitos dizem para o Estado o quê? Faça! Eu preciso que você me assegure direitos, porque a sociedade está desigual, eu tenho uma situação de desigualdade, eu preciso que você traga as pessoas à igualdade. Por isso, os direitos de segunda geração são relacionados ao valor igualdade. E aqui é um dever do Estado de prestar, de fazer, de acontecer. Por isso, moradia é diferente de propriedade. Propriedade, o Estado respeita a sua propriedade, ele não invade ela. Moradia, ele assegura um teto na sua cabeça. São coisas completamente distintas. E o de terceira mesmo? Difusos ou transindividuais, ligados ao valor solidariedade ou fraternidade. Exemplo: meio ambiente, autodeterminação dos povos e o direito à paz controvertido, que você sabe pode vir terceira ou quinta geração. Mas vem quinta geração? Não vem quinta geração, fica até terceira geração que está tudo resolvido para a sua prova. Ainda, assistência aos desamparados. Esquisito, né? Esquisito. Aí vem lá, assistência aos desempregados. Podia ser, né? Mas não é. Aqui é assistência aos desamparados. Proteção à maternidade e à infância. Não é maternidade o idoso, e o adolescente, o índio, e qualquer outra coisa. Não. Proteção à maternidade e à infância. Lembrar que essa segurança aqui é diferente da segurança do quinto. Aqui é segurança pública. Lá no artigo 5º é segurança jurídica. Transporte, último direito social a ser inserido na Constituição. E previdência social, nem vou começar porque você se emociona. Né? Ai, previdência social, tão lindo. Né? Ai, previdenciário, tá. Enfim, esquece isso aqui. Teoria da reserva do possível e mínimo existencial. O que é essa teoria? Os direitos sociais, eles em regra... Você pode tocar o barco? Então tá bom. São normas de eficácia... Aqui, ó, aqui! São normas de eficácia limitada. Mas como todo e qualquer direito fundamental tem aplicação imediata... E vocês estão olhando lá ainda, aqui, ó. Vou para cá, ó. Aqui, ó. Caso os direitos sociais não sejam devidamente regulamentados, cabe mandado de injunção? Claro que cabe mandado de injunção. Por quê? Eles são normas de eficácia limitada, mas eles têm aplicação imediata. Uma coisa é aplicação, a outra coisa é eficácia. A aplicação é sempre imediata. A eficácia, que pode ser plena, contida ou limitada. Daí que nós temos essas duas teorias. O Estado, na hora dele implementar direitos sociais, ele tem que fazer isso com base naquilo que ele tem financeiramente orçado, é ou não é? Tem como o Estado te assegurar educação, saúde, moradia, se ele não tiver dinheiro para isso? Não tem como. Daí que o Estado, na medida que ele vai assegurar direitos sociais, ele deve implementá-los, dar acesso na medida daquilo que for economicamente possível. Como é que é o nome disso? Reserva do possível. Ah, então tá. Então só vai fazer se tem dinheiro. Então, professora, nunca vai acontecer nada. Porque se depender do Estado, isso aí nunca vai ser implementado. E daí nós vamos chorar em Guarani sozinho, abandonado? Não. Aí que o judiciário vem e fala assim, ó, existe um limite para essa teoria aqui. Qual que é o limite? Mínimo existencial. Legal, galera. O mínimo existencial, ele funciona como um limite à teoria da reserva do possível, dizendo para o Estado, você pode fazer aquilo que está de acordo com a sua previsão orçamentária, mas você não pode negar o acesso
aos direitos sociais? Você não pode negar o mínimo. Você pode até não implementar a totalidade do direito. O total você pode até não fazer. O melhor educação, a melhor saúde. O total você pode até não fazer. Agora, o mínimo, isso você tem que fazer. Caso o Estado não faça nem o mínimo, o que eu posso fazer? Me socorrer do poder judiciário. O nome desse fenômeno, quando eu chego no judiciário e peço para ele, me assegure direitos sociais, ficou conhecido como o quê? Judicialização de políticas públicas. E ele pode implementar isso em todas as áreas dos direitos sociais. Tranquilo até aqui? Sim? Aí você tem que pegar o 7, aquela velha história lá que a gente já falou, o 8º em relação aos direitos coletivos, para a criação de sindicato. Tem alguma coisa? Lembrar que o sindicato ele é uma espécie de associação, não é isso? Então, só que o sindicato ele tem uma espécie mais qualificada. O que o sindicato precisa? Registro. A associação precisa? Não, mas o sindicato precisa. Por que precisa de registro? Para assegurar o princípio da unicidade sindical, que diz o quê? Que não pode ser mais de um sindicato da mesma categoria profissional dentro da mesma base territorial. Essa base territorial, que é onde o sindicato vai exercer, vai fazer a sua atuação, não pode ser inferior à área de um município. Perfeito, fechou. Tempo? 9? Nossa, vai dar para falar, sabe do quê? Direito de privacidade. Tá sim. Loucão. Privacidade. Oi? Privacidade, me ajudem aqui. Quais são os direitos de privacidade? Lembra que a gente dividiu isso de forma diferente. A Constituição vai assegurar a vida privada, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas. Vamos fazer diferença? Vida privada. E aqui é legal. Intimidade. Honra e a imagem. Caso alguém viole isso aqui, ó, cabe o quê? Indenização. Por que tipo de dano? Moral ou material. Vamos fazer a diferença? Vamos fazer a diferença? Deixa eu pegar a preta aqui, ó. Vamos fazer a diferença? Qual a diferença entre vida privada e intimidade? Isso aqui é a tua vida privada. Tua vida privada é tudo aquilo que não é público. É aquilo que você quer guardar para você. Você não quer divulgar. Sabe o que é vida privada? O namorado pantufa. Você conhece o namorado pantufa? É fofinho, queridinho, mas que você não quer mostrar para ninguém. É tipo um Crocs, entendeu? Todo mundo já teve um namorado pantufa na vida. É ou não é? O pantufa é bom, né? Mas ele é feinho. A gente não quer expor ele para a sociedade. Mas eu vou dizer uma coisa, os feios são bons. Porque eles sabem que são feios. Então eles tentam compensar de outra forma. É ou não é? Eles tentam dar uma compensação. Anote isso aí. Às vezes o feio você despreza no início, mas ele pode ser uma pantufa amiga. É ou não é? Aí você tem a pantufinha. Você não quer mostrar para ninguém a pantufinha. Isso faz parte da sua vida privada. Se alguém falar aí no seu rolo com pantufinha, sair divulgando, tá violando o quê? Sua vida privada. Dentro da vida privada, existe um núcleo negro, secreto, do mal, que é a sua intimidade. A sua intimidade é tipo assim, as fotos íntimas com pantufinha. Sua relação com pantufinha é vida privada. As fotos íntimas, vulgo nudes, né? É a tua intimidade. Se alguém divulgar isso, tiver acesso às suas comunicações e tudo mais, viola a sua intimidade. Pergunta da CESP. A vida privada e a intimidade possuem a mesma amplitude no que diz respeito à proteção à privacidade. Errado. A vida privada ela é mais ampla do que a intimidade. Moleza. E o que é honra e imagem? A honra é essa sua relação com a sociedade e o prejuízo que muitas vezes uma agressão pode gerar nessa sua personalidade com a sociedade mesmo. Diferente da sua imagem. A sua imagem é a sua figura, a sua pessoa. Por exemplo, olha aqui, ó. Beleza, olha para ela. Tão novinha, né?
tão bonitinha, bato uma foto e faço uma campanha lá no meu escritório, sei lá, qualquer outra coisa, divulgando, usando a imagem dela. Posso fazer isso aí? Sem nem avisar ela? Não, eu não posso, porque eu estou fazendo uso indevido da imagem dela. Mas veja que a imagem, a figura dela. Agora eu saio falando mal dela. Xingando, é Kenga, é isso, né, aquilo. Ou falando, desprezando o nome dela. Eu estou violando a sua honra. Uma coisa que é importante, são direitos autônomos. Por quê? Porque eu posso ter violação à imagem sem violar a honra. Imagina que eu faço uma foto bem bonita dela ainda. Ela olha e fala assim, nossa, até que eu fiquei gatinha nesse outdoor, né? Eu só violei a imagem, mas não violei a sua honra. Dano moral ou material. Tranquilo isso aqui? Vamos falar de inviolabilidade domiciliar, então. Posso falar ainda? Está todo mundo me olhando? Assim? Não! Não, ele é gatinho, Mas quem nunca teve pantufinha na vida? Todo mundo já teve uma pantufinha para chamar de sua? Exatamente essa. Bem isso mesmo. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Significa o quê? O Estado protege a sua casa. Mas essa casa é só o seu domicílio? Não, é um conceito mais amplo aqui, que o STF já entendeu que abrange, inclusive, um escritório, né? Um quarto de hotel. Então, não é um conceito restritivo aqui. Mas existem situações que a pessoa pode entrar na sua casa. Quando? Mesmo que você não consinta. Me ajudem. Flagrante, prestar socorro, desastre ou ainda por determinação judicial. Só que aqui nós temos um detalhe, né? Por determinação judicial, desde que durante o dia. Você lembra, né? Questões da CESP. É dia ou é noite? É dia e é noite. É ou não é? Ela não vem na sua prova. A teoria... Não, é dia ou é noite. Na pior das hipóteses que ela já fez, é ela trazer o horário. Falar, considere que uma localidade amanhece tal hora e anoitece tal hora. Quer dizer, considere esse período como dia e noite. Certo isso? Lembrar aqui, ó, por decisão judicial pode invadir. Outros nomezinhos de decisão judicial que pode aparecer que está na moda. Mandado de busca e apreensão, mandado de condução coercitiva, é ou não é? É tudo uma determinação judicial, necessariamente durante o dia. Significa que aqui pode ser durante o dia ou à noite. Fechamos. Fechou. Pegar uma água. A gente costuma dizer que a Adri, depois que veio trabalhar com a gente, saiu do modo princesa pro modo ogro, né, cara? Tipo assim, a gente tem uns meninos... Cadê os meninos que são da PM aqui? Levanta a mão aí. Alto. De quantos? Só tem um? Beleza. Você imagina uma menina dessa no choque, cara. Ia funcionar ou não ia? Puta que pariu, né, cara? Ia estar preso, pantufa. Beleza. Então tem muito orgulho de ver a Adri pegando pesado com vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta. Topas? Claro. Vem cá, Thales. Tem microfone? Tem microfone ali. Não, porque é assim, hoje eu tô com um problema sério. Paga pra mim. Qual é o problema? Eu chego e falo, porra, Thales, a Adri é foda, né? Aí ele fica quieto. Eu também sou. Eu falei, porra, cara. Beleza. Aí eu esqueço, ela, putz, Thales, caralho, eu gosto pra caralho da Adri. Ela, mas e de mim? Eu falei, também, Thales, também. Tava ali, veio, fica, cara, ele fica... Ciumentão. Não, ele fica numa carência, filha. Eu te amo também, tá, cara? Beleza. Você ficou do meu lado no... Todo momento pesado, todo momento difícil, tá o Thales do lado. É verdade. Posso fazer uns desafios pra mas vocês? a Adri é um orgulho nosso, né? Pô, a Adri veio a parceirona. É muito legal trabalhar com a Adri, porque assim, não tem aquela coisa, né? Não. De disputa, de mimimi, não. A gente trabalha junto, é como equipe. Mas é verdade mesmo. É verdade. A gente brinca do CTI, a gente brinca, mas não. Fica muito próximo dela, não, que ela ainda é minha, tá? Ciúmes de mim, não. Posso fazer uma pergunta pra vocês? Adri é 10, Adri é um 10. Posso fazer uma pergunta pra vocês dois aqui? Cai direitos políticos pra vocês? Cai. Tá.
que acontece, cara? Não, ver. você não aguenta. Aguenta que jeito político, os exemplos são complicados. Até a Adri ficou com vergonha dos meus exemplos. É bacana, vai ser legal pra tranquilo. eles. Pô, o que acontece? Isso é o seguinte, cara. Pô, o cara tá no Brasil, beleza? Aí o cara vai lá pra Londres e ele vai numa boate lá em Londres. Então tem um brasileiro que foi lá pra Londres e namorou com uma menina de Londres. E a menina ficou grávida lá em Londres e ele resolveu trazer a menina pro Brasil, mas a menina não se naturalizou. E o filho que engravidou lá em Londres nasceu no Brasil, mas ela é londrina, ele é brasileiro, mas o bebê nasceu aqui, que eu vou botar o nome dele de Jadson, o nenezinho. A pergunta é, qual a teoria que rege a nacionalidade dele e o que ele é aqui? Ele é brasileiro nato. Ele é brasileiro nato. Que ele nasceu em pela territorialidade. territorialidade. Tá, mas que ele é brasileiro nato, beleza, porque tem uma teoria que regeu ele aqui. Qual foi? Territorialidade, E o Solis ou o Iu? Seguilis. Então qual que eu uso aqui? Solis. Porque a característica é Porque ele nasceu em território nacional. território. Agora Sendo deixa eu Brasil fazer uma brasileiro. outra pergunta mais tosca. Putz, eu tenho um casal de brasileiros. Por exemplo, eu tô fazendo 18 anos de casados com a minha esposa, 20 anos juntos e 21 anos juntos e 18 anos apaixonados nela. 21 anos apaixonados, desde quando eu comecei. Não, apaixonado não. Apaixonado não, quando eu comecei, eu gostava dela. Mas aí, depois de 1 ano, 2, eu fui respeitando, o amor foi crescendo, crescendo. Então, são 20 anos de crescimento de amor. Sim. Beleza? E aí, depois desse tempo todo, amigo, vai por mim que eu não sou pantufinha, não, nego velho. Eu falei, tô alguém limpando a barra em casa aqui, ó. Eu sou pantufinha, não. Eu sou tipo assim... Pra esnobar. Fazer uma fofoca. Olha lá. Nós estamos fazendo o livro do Evandro e eu conversei com a Tati. Ela falou assim... Não era pantufinha. Ele falou assim... Ela falou assim pra mim, quando eu vi na primeira vez, foi aquele tipo de amor que parece que não cabe no peito. Ah! Ela sério? falava assim, bonitinho. ela chegou, encheu ela de lágrimas. Eu falei, nossa, Tati, que lindo. Que você era bem malinha, que você via, todo mundo queria ficar com você, não sei o quê. Ela me contou. Você imagina, no interior de Barra do Piraí, policial militar, botava a pistola na cintura, né, cara? Gostava de ir na academia, moleque bonito e tal. Tinha, cara, vai por mim, cara. Eu tinha um Chevette na época 76 que meu pai pintou com cor de geladeira, meu bro. Mas pensa o sucesso que eu fazia, cara. Botava uns funk, sabe? Maneiro pra... Não, porque na época era baile funk, nego velho. Aí eu comecei a namorar a Tati. A Tati tinha esses negócios. Tinha um namoradinho, a Tati tinha um namoradinho. E aí ele terminou com ela ficou solta. Aí ela começou a me namorar. E aí o cara começou a fazer umas graças. E teve um dia que o cara lá no centro da cidade pegou ela lá e sacudiu o braço dela lá e fez uns negócios. E aí eu tinha uma 380, eu dei 2 coronhadas na testa do cara, no meio da cara. Porque o cara era maior do que eu. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, se eu apontar a arma pro cara, tá escado, eu tenho que dar um tiro e matar o cara. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 porradas lá, o cara desmonta. Eu dei 2 porradas, desmontou o cara mesmo. O negócio foi bonito de ver, cara. E tinha uns outros colegas meus que era PM, que não sabia o que estava acontecendo, que hoje eu conto pra vocês quem é do penal, que isso é chamada autoria sucessiva, tá? Eu, no meio das 2 porradas, um monte de amigo não sabia o que estava acontecendo e chuntaram no bico no cara. Beleza. Arrastamos e deixamos ele no canto. Aí a Tati falou, meu Deus, é aqui que eu vou ficar. Aí eu ia no baile funk com ela e ela, putz, ela é carioca, né, cara? Aqueles bundões. E aí ela usava umas roupas meio curtas, assim, que é coisa de carioca mesmo, né? Aí a gente, baile funk, o que eu fazia, cara? Lá no Rio dava pra fazer isso aonde eu ia, né? A gente se reunia, tinha um monte de colega que era policial militar. Aí a gente botava a pistola meio assim, aí nego olhava, a gente, ó, sai que eu vou te matar. Então, aí ela, ai meu Deus, cara, meu namorado é foda. Nunca foi pantufinha, não. O negócio era porrada. Mulher gosta desse negócio. Ostentação. Porque mulher gosta disso, filha. Mulher não gosta de um homem que chega com rosa, não. Ai, meu amor, eu tô se amarrando. De pezinho.